Quem tem condromalácia patelar e sente dor no joelho por conta do desgaste, pode fazer exercício físico? Sim, não? Se essa é a sua dúvida, nesse vídeo eu vou te explicar o que acontece com o seu joelho quando tem esse desgaste e como você pode cuidar, quais atividades são as melhores para você. Bom, primeiro vale entender o que é condromalácia patelar, tá? O joelho tem essa bolinha aqui atrás, que fica, na verdade, ó, aqui na frente, essa bolinha aqui, tem uma cartilagem aqui. E à medida que essa cartilagem vai desgastando, vai tendo esse nome de amolecimento condromalácia patelar, a patela. Então é o desgaste da cartilagem da patela, a gente chama de condromalácia, que aí podem ter os graus 1, 2, 3, 4, pode ir progredindo, virar ou não uma artrose, que é quando já desgastou toda a cartilagem, passou a ter contato osso com osso. Mas a grande pergunta que ninguém faz é: por que esse desgaste começou? Será que é por causa da idade? Será que foi quando você começou a correr? Será que é a atividade que você fez? A verdade é que vai muito além disso e dentro desses pontos eu vou te explicar quais as melhores atividades para você escolher e dizer se você deve ou não ou quando deve se exercitar. Se você não me conhece, eu sou Paula Sueli, sou especialista em reabilitação de joelhos e eu trago aqui sempre conteúdo para te ajudar a desmistificar e te encorajar a cuidar, te mostrar como você pode cuidar do seu joelho sem estar aumentando esses desgastes, sem estar progredindo com esse desgaste, tá? Então já começa a acompanhar aqui, porque sempre tem vídeo importante para você. E se não acompanhar aqui, já acompanha também lá no Instagram, porque tem muito conteúdo para você, tá? Bom, te expliquei o que é a condromalácia patelar, agora eu vou te dizer como que esse desgaste se dá. É muito importante entender que o nosso corpo, ele não é só o joelho. Esse joelho ele não desgastou da noite para o dia, ele foi desgastando. Mas isso não necessariamente tem relação com a sua idade, ou seja, não é por conta da sua idade que você passou a sentir dor, não é porque você faz atividade física, mas é porque provavelmente algo no seu movimento foi descompensando. O que eu quero dizer? O movimento ele foi criado para funcionar sempre em harmonia, em conjunto. Um pé que movimenta junto com o quadril, junto com o tronco, e assim a gente vai explorando, tendo mobilidade organizada. Então, quando eu caminho, o meu corpo todo se movimenta, não é só o meu joelho. O que pode ter acontecido é o seu pé passou a ficar mais rígido, ou você já teve lesões sucessivas no seu pé e tornozelo, mesmo quando você era mais nova. E aí isso hoje vem sobrecarregando para você. Um quadril que é muito rígido, porque você trabalha muito tempo sentado, passa muito tempo dirigindo, enfim, isso tudo pode favorecer ali um corpo que vai ficando mais tenso, mais travado e vai sobrecarregando a sua articulação. Por isso que não adianta, às vezes, você simplesmente começar a fazer musculação. Pode ou não pode, Paula? Não é sobre pode ou não pode, mas em qual momento você está? A gente cria estratégias. Talvez esteja tão no início que se a gente planejar um treino adequado para você, a gente consegue ter esses ganhos, ou seja, eu evito a progressão desse desgaste se o treino for adequado. Mas às vezes já está tão ruim que a gente precisa dar uns passos para trás, ou seja, cuidar mais do movimento, tratando o que eu chamo a causa da dor, tá? Olhando, por exemplo, para o seu pé, para o seu quadril, movimentos que ganhem amplitude, movimentos que trabalhem o seu tornozelo e assim a gente vai reorganizando esse movimento para que você possa escolher a sua atividade. Então não tem problema em fazer atividade física quando você tem condromalácia. O problema é quando você tem dor. Porque tem gente que tem condromalácia e não tem dor, que é exatamente o meu caso. Eu tenho condromalácia no meu joelho direito, consigo fazer todos os movimentos sem sentir nenhum desconforto. Mas eu tenho um joelho que tem um grau de desgaste, então eu preciso sempre dar muita mobilidade para o meu corpo de forma conectada, treinar o meu corpo para ter uma boa força, mas força de maneira funcional. Então a gente estrutura um treino, não deve proibir nada, movimento é tratamento, desde que bem orientado. É importante sim se movimentar, mas seguir a receita de bolo de só buscar fortalecer, só buscar encurtar e força e volume muscular, isso na verdade pode estar te prejudicando.
você está com um excesso de tensão, quando na verdade tudo que o seu corpo precisa é melhorar a fluidez, a harmonia desses movimentos. Por isso que não é só faz atividade física ou deixa de fazer atividade física. É muito comum o aluno tá com dor e a gente já começa a ajustar ali, o que não é um treino. Eu coloco uma rotina de movimentos para a gente fazer e destravando pouco a pouco, melhorando aquele padrão às vezes de anos e que ninguém olhou, para que ele consiga futuramente escolher a atividade. Então, alunos que voltaram a correr, tem alunos que conseguem dançar, alunos que só queriam voltar a ter uma vida funcional. Tudo vai depender do porquê e a gente organiza. Então, sim, pode fazer exercício, desde que não tenha dor e desde que você não comece com a receita de bolo, fazendo simplesmente os exercícios de força e fortalecimento, porque dizem por aí, tá? Então, um planejamento bem estruturado, pensado na causa da dor, pensado, por exemplo, se é uma perda de mobilidade do tornozelo, se o seu pé não tem cava, se o seu pé é muito rígido e parece um bloco, se você tem um quadril muito encurtado, a musculatura do quadril muito encurtada, ou um tronco muito travado, tudo isso pode influenciar sim lá no seu joelho. É muita coisa para te explicar e talvez não caiba tudo nesse vídeo, mas eu quero o seguinte, você vai comentar aqui para mim agora. Paula, o meu caso é esse, eu queria saber mais sobre isso. Comenta aqui para mim que aí eu posso gravar um vídeo exatamente para você. Paula, o meu caso é eu tenho condromalácia e é difícil fazer isso daqui. Paula, é proibido fazer tal movimento? Comenta que assim eu vou saber e vou poder criar conteúdos personalizados, exclusivos para o seu caso, tá? Então, lembra, pode fazer exercício desde que bem orientado e que você não sinta dor. Sentir dor não é normal e conviver com condromalácia é super possível. É possível sim ter uma vida normal. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Já sabe. Curte ele aqui. Segue no canal, aqui sempre vai ter vídeo te orientando sobre como conviver bem com esse joelho desgastado, tá? E acompanha, seja aqui no YouTube, no Instagram, sempre acompanha para ter acesso a todos os conteúdos que podem te ajudar a viver melhor com a dor no joelho. Então já sabe, começa a acompanhar, porque aqui o seu joelho agradece.